Olá pessoal, meu nome é Marcela Vitoriano, sou professora aqui do Direito na Escola e hoje nós vamos começar as gravações das aulas do livro Direito Ambiental do Direito na Escola, desse projeto, né? Eu participei junto com o professor Lucas Andrades da elaboração dessa segunda versão do livro, sou especialista em mestre em Direito Ambiental e trabalho com essa temática no poder público. Hoje nós vamos falar da primeira aula, né? A aula 1, o que é o meio ambiente? A ideia é demonstrar, a partir do ponto de vista jurídico, o que é o meio ambiente e a sua relação com o direito. Nós temos que, primeiramente, o meio ambiente, quando a gente pensa o quê? Em natureza. É essa ideia, né? Quando a gente fala em meio ambiente, é a primeira ideia que nos vem à cabeça. Pensando a partir da etimologia da palavra meio ambiente, ela vem do latim medio, né, que significa meio centro, o que está dentro, o que está inserido. E ambiente vem do latim ambire, que significa ir à volta, rodear, envolver. Na verdade, eles falam que no português é uma palavra redundante, é um termo redundante, porque ela usa de duas expressões sinônimas, meio e ambiente. Então, pela tradução aqui, passa a mesma ideia, né? Tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Mas quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando o quê? Todo aquele espaço que nos rodeia, é tudo que está no nosso entorno. Então não é necessariamente essa primeira impressão inicial que a gente tem, né? A gente fala muito de meio ambiente, principalmente na questão da mídia, né? Nos estudos, né? Nas próprias escolas sobre meio ambiente, mas o meio ambiente não se reduz à natureza. O meio ambiente é todo aquele espaço que está ao nosso redor. Então, a partir da perspectiva jurídica, nós temos aí várias classificações de meio ambiente. Nós temos hoje o livro do Direito na Escola trouxe aí 6 classificações de meio ambiente. A primeira delas é a mais comum, né, a mais clara, como eu falei, é a partir dessa impressão inicial, que é o meio ambiente natural, né, ou seja, a natureza. E a segunda, nós temos a concepção que é o meio ambiente artificial. Então, a partir do momento que nós estamos falando de tudo que nos rodeia, o espaço hoje que nos rodeia não é só o meio ambiente natural, ou seja, tal como, né, foi criado pelo universo. Mas o ser humano, ele é o quê? Ele transforma todo esse meio natural. Eu estou aqui nessa sala, por exemplo, no meio ambiente artificial, em que o ser humano construiu esse espaço, né, com uma estrutura física artificial. Então, nós estamos falando de um meio ambiente artificial. Por fim não, como terceiro tópico de classificação, nós temos o meio ambiente cultural. Nós vamos ver mais à frente, e aí, tanto o meio ambiente artificial quanto cultural, nós temos uma aula específica no livro, nós vamos gravar também aqui, adentrar em pormenores sobre esse meio ambiente, porque esses dois meio ambientes têm uma proteção jurídica muito própria, né? Tem instrumentos e institutos jurídicos específicos, então nós vamos tratar deles mais à frente. Nós temos também o meio ambiente do trabalho, que é o maior lugar em que a gente fica, né, normalmente, pelo menos na vida adulta, que é o meio ambiente do trabalho, ou seja, o trabalho, aquele ambiente em que a gente exerce as nossas atividades laborais, é também um meio que considerado juridicamente. Nós temos o meio digital ou virtual, que hoje é o que mais está aí em evidência, sobretudo nesses períodos de pandemia que a gente viveu no mundo virtual, né? No home office, as aulas online, todas as interações, as redes, os encontros virtuais, as redes sociais, a internet, ela traz aí, nos insere aí dentro desse mundo, né? Inclusive, há relatos de que surgirá aí programas aí numa dimensão 3D, né? Então, esse meio ambiente também é importante
para o direito, porque vai gerar consequências para o ser humano e relações que são ali produzidas nesse meio ambiente. E por fim nós temos o meio ambiente genético. É uma nova visão, uma nova perspectiva que traz o quê? A partir da ideia da evolução científica, né, da genética. É falar que a genética, ela também está trazendo ali toda uma peculiaridade que nos identifica e que traz um meio ambiente muito próprio. Nós vamos falar mais à frente. Mas qual a relação de todos esses meios, né, esses tipos de meio ambiente, ou seja, do meio ambiente como um todo, com o ser humano e com o direito? Por que o meio ambiente interessa ao direito? A gente vê que na nossa Constituição, no artigo 225, é um artigo só, mas que foi ali introduzido como um capítulo na Constituição de 88. Ele vai trazer o quê? A tutela jurídica do meio ambiente. Ele reconhece o meio ambiente como um patrimônio do ser humano e um patrimônio necessário, fundamental para o ser humano e que vai necessitar ali de toda uma proteção jurídica. E por que esse patrimônio, né, o meio ambiente, a Constituição vai falar de meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o direito ele vai trazer que é nosso direito que esse meio ambiente ele esteja equilibrado, ou seja, as condições desse meio ambiente elas devem ser adequadas para o quê? Para que a gente possa viver de uma forma saudável, de uma forma com qualidade. Então, pensar na perspectiva da dignidade humana. Porque quando a gente fala em dignidade humana, a gente não está falando só da proteção da vida, mas a gente está falando em todas as dimensões, e aí a doutrina ambiental ela vai falar da dimensão ambiental da dignidade humana. E aí é trazer que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano, ou direito fundamental. Significa dizer que ele é um direito instrumental para outros direitos humanos, porque ele vai garantir a vida, a dignidade humana, a saúde, que também é um direito humano, né? E todo o bem-estar de toda a sociedade. Então, pensamos em questões práticas. Se há uma escassez hídrica em que a gente não tem acesso à água para as nossas necessidades básicas, como alimentar, tomar banho, cozinhar, nós temos o quê? Nós temos vamos ter ali um prejuízo em relação aos direitos humanos inerentes a nós. Nós vamos ter um prejuízo muito grave. A questão ainda da água, a gente pode falar em relação à questão dos alimentos, ou seja, um meio ambiente degradado, tanto o solo quanto a água, a escassez de água, ela vai prejudicar a produção de alimentos. Então, nós vemos isso agora, né? Que em relação à questão das mudanças climáticas, nós temos o quê? Grandes períodos de estiagem, né? Grandes períodos de seca, e aí temos até essas alterações nas nossas contas, né, de luz, porque há essa cobrança de uma taxa específica por isso, mas há também o que? Quando a chuva vem, ela vem em fortes proporções, ela vem uma chuva, ou vem uma chuva muito, né, as chuvas torrenciais, ou vem até as chuvas de granizo, e aí isso afeta toda a produção de alimentos. E isso que afeta diretamente a nossa vida na questão da nossa segurança alimentar e gera todos os efeitos decorrentes, ou seja, alimentos cada vez mais caros e as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, não têm condições a ter o acesso a um direito humano básico, que é o direito à alimentação. Então, o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é fundamental e ele está interconectado com todas as necessidades, todas não, mas praticamente quase todas as necessidades fundamentais do ser humano. Então, por isso que se fala numa dignidade humana ecológica. O artigo 225, ele vai reconhecer esse direito humano, né, o direito fundamental, mas ele também traz um dever tanto do poder público, e aí o poder público é obrigado, né, tem a função, a competência para gerir, é o grande gestor deste meio ambiente,
E aí nós temos instrumentos, institutos próprios para que o poder público ele faça a gestão adequada desse meio ambiente, inclusive controlando, nós vamos ter uma aula específica disso, controlando as atividades dos particulares, as atividades econômicas, por exemplo, controlando, de certa forma, os impactos causados pela mineração, pelas indústrias, pelas atividades agropecuárias, tudo isso o poder público ele vai controlar para que todas essas intervenções no meio ambiente, ela não pode o quê? Afetar o seu equilíbrio e assim garantir esse direito fundamental. Mas esse dever não é só do poder público, esse dever é também de cada um de nós que temos direitos, porque à medida que nós estamos nesse meio ambiente, a gente contribui para a sua preservação ou o contrário, para a sua devastação. Então, à medida, por exemplo, que nós consumimos muito e geramos muito lixo, nós estamos aí impedindo a manutenção desse equilíbrio ambiental. Então, cada um de nós temos um dever que está previsto na Constituição de atuar na proteção desse meio ambiente. E disso decorre de vários deveres específicos que a gente vai ver aqui e os capítulos vão deixar isso mais claro, né? As demais aulas vão deixar isso mais claro. Por exemplo, a gente vai falar aqui no direito de propriedade, hoje o proprietário ele tem deveres relacionados com a manutenção desse meio ambiente. E aí, por que é importante para o direito o tratamento desse meio ambiente? Pensando no nascimento do direito, o direito lá desde Grécia, Roma Antiga, né, da Antiguidade, o direito ambiental é uma das disciplinas mais recentes, se você pensar na história do direito. Aqui no Brasil surge, sobretudo, a partir de meados do século XX, né? Nós temos aí década de 70, 80, a Constituição de 88 é um grande marco, mas antes disso, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81. Então, o direito ambiental, ele é bem recente e ele surge muito a partir daquela ideia, né? Que o direito ele muda a partir das transformações e dos eventos que acontecem na sociedade ao longo da história. Então, surgem vários problemas, várias questões ambientais que faz com que o direito ele vai ali construir uma disciplina jurídica, uma legislação própria para a proteção do meio ambiente. Então, eu trago aqui como exemplo a poluição. No primeiro momento, né, lá na década de 70, a primeira declaração de Estocolmo e a Convenção da ONU sobre meio ambiente, ela surge, por exemplo, a partir de poluições ali de transfronteiriças, né? Ou seja, poluições que ocorrem ali, que geradas por um país, mas que vão impactar o território de outro país, normalmente países vizinhos. Então, vários casos que a gente teve, né, na década de 50, 60, 70 e até 80, que vai demonstrar a questão da poluição. A poluição ela é um reflexo, né, da primeira revolução e da segunda revolução industrial e demonstra toda essa questão da ocupação, da exploração do ser humano no meio ambiente. E com isso nós temos o quê? Cada vez mais o aumento da extinção de espécies, tanto de animais quanto da flora. E aí surge essa necessidade, com isso essa extinção de espécies afeta a biodiversidade e, consequentemente, o equilíbrio desses ecossistemas. Reduz, com isso, o nosso patrimônio ambiental e traz alguns efeitos. A gente sabe que muitas espécies, elas são importantes, né? A flora, por exemplo, muitos medicamentos, questões de cosméticos, elas vêm da flora. A fauna também tem várias importâncias econômicas, né? Então, é importante manter todo esse equilíbrio. Outro exemplo que nós temos, que é bem recente,
a questão das mudanças climáticas, que tem cada vez, né, a ONU trazido cenários cada vez mais alarmantes a respeito das mudanças climáticas, e a gente já pode sentir aí os efeitos catastróficos disso, né? A desertificação, a questão dessa alteração do fluxo das chuvas, como eu disse, né? Então, uma série de eventos que vai ali afetar o meio ambiente. A crise hídrica também que eu falei, tanto como em decorrência das mudanças climáticas, mas em decorrência do desmatamento, do uso excessivo dos recursos hídricos pelas atividades econômicas e também pelos seres humanos. A gente sabe que a população mundial, elas têm crescido muito e isso demanda o maior uso de água, né? E a água doce, ela é muito baixa comparada à total quantidade de água que nós temos no planeta. Então, todas essas questões fazem que o direito, ele traz esse olhar específico, traz uma regulamentação do meio ambiente. Nós temos o desmatamento, muito comum nesses últimos anos no Brasil, né? O desmatamento da Amazônia, mas também de outras áreas como o Pantanal. A desertificação, que é algo que tem que se falado, inclusive da Amazônia, e por fim os acidentes ambientais. Os acidentes ambientais ou tragédias ambientais, elas foram os grandes marcos de surgimento do direito ambiental. Então os acidentes ambientais, foram um grande marco do surgimento do direito ambiental. Nós temos como exemplo o acidente nuclear de Chernobyl, né, que aconteceu há décadas e décadas. Então, ele foi um dos grandes marcos. Em Minas Gerais, nós temos 2 grandes acidentes ambientais ou tragédias ambientais muito fortes e que marcaram e que demonstram essa importância do direito com a questão da proteção ambiental, que foram o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Essas 2 tragédias, né, esses 2 acidentes, eles fizeram que alterasse, e ainda estamos em processo de alteração da legislação sobre essas barragens. Então surgiu uma política pública, né, de segurança, tanto nacional quanto estadual, de barragens, e toda uma discussão a respeito da forma de indenização desses danos ambientais e de todo o dano ambiental coletivo e dessas pessoas envolvidas. Então, mais uma vez, esses fatores afetam a sociedade e o direito, ele se vê ali obrigado a transformar, a se modificar e evoluir para resolver esses problemas ambientais. Trouxe aqui uma da foto, né, dos acidentes de rompimento de barragem. Trouxe também uma foto do problema do lixo nos oceanos, que tem cada vez mais sendo discutido. Também é uma meta que tem se discutido no âmbito da ONU, de se reduzir o despejo, né, de resíduos no mar. Então, todos esses problemas fazem com que o direito traga respostas para resolver. O primeiro meio ambiente que a gente falou é o meio ambiente natural, ou seja, a natureza. Pensando numa concepção macro, né, que a gente fala ali na disciplina jurídica de macro bem ambiental, significa o planeta Terra. Então, o meio ambiente natural, numa visão macro, numa visão ampla, seria o próprio globo terrestre, né, tal como dado aí pelo universo. E também compõe todo esse meio ambiente o quê? O que está todos os recursos naturais em que essas crianças e adolescentes estudam lá nas ciências, né? Ou seja, cada um dos recursos naturais que compõem aqui o planeta, eles são também esse meio ambiente natural. Quais são esses recursos? As águas, o solo, o ar, né? Os vários tipos de água. Nós temos as águas dos mares, as águas superficiais, que são os rios, lagoas, as águas subterrâneas. Nós temos a fauna e a flora, ou seja, os animais e as plantas. Tudo isso compõe esse grande meio ambiente natural. Cada um desses recursos naturais são chamados de microbem ambiental. Então, nós temos, por exemplo, uma legislação específica
para a flora, por exemplo, né, que é o Código Florestal. Nós temos uma legislação específica para a questão das águas, né? Nós temos as políticas, tanto nacional quanto estadual, de recursos hídricos. E a fauna também precisa muito avançar, mas tem legislações para tratar de cada um desses assuntos. Então, o meio ambiente natural é realmente essa ideia inicial de que é a natureza, né? Ou seja, o nosso grande habitat é o quê? A Terra, a nossa grande casa. Mas pensando que o ser humano, ele modifica todo esse planeta, e nós vimos isso ao longo dos séculos, e altera todas essas condições naturais, nós temos o meio ambiente artificial. Como exemplo clássico, nós temos o quê? As cidades, que numa visão macro seriam a nossa casa, né? A cidade onde a gente vive é a nossa casa, né? É o meio ambiente artificial que está no nosso entorno. Então, também pensar numa perspectiva menor significa o quê? Que é cada uma das nossas casas, né? Seria o nosso meio ambiente artificial, esse meio que nos envolve. Então, o meio ambiente artificial são todas essas transformações humanas, né? Esse meio ambiente físico que o homem criou. Nós temos aí as praças, as ruas, as áreas verdes, todo esse espaço urbano é o meio ambiente artificial. Nós temos também o meio ambiente cultural, porque à medida que a gente se relaciona com esse meio ambiente, tanto natural quanto artificial, a gente imprime, ou seja, a gente deixa nesses espaços o quê? A nossa memória, a nossa história. Então, por exemplo, as próprias cidades, elas vão demonstrar ali a forma que foi ocupada, o que aconteceu naqueles espaços. É nesses espaços que a gente pratica os nossos costumes, as nossas tradições, as famosas tradições culturais. Então, essa perspectiva cultural é chamada de meio ambiente cultural, ou seja, a forma que a gente se relaciona com esse meio e que ele representa a nossa identidade, a identidade do ser humano ou de um determinado povo, é chamado de meio ambiente cultural. Por exemplo, se eu falar na questão indígena, né, nós estamos falando ali de uma área, de uma terra indígena que seria considerado não só um meio ambiente natural, mas teria esse meio ambiente cultural, porque ele vai trazer essa questão, né, esse ponto cultural. Nós temos também os famosos grupos ali, as comunidades tradicionais, como por exemplo os quilombolas. Então a área quilombola, ela tem uma proteção especial, né, uma proteção do direito. Ela é considerada ali então, portanto, meio ambiente cultural, porque ela representa toda a história de opressão, né, e de como que houve ali a fuga dos negros, dos escravos no Brasil no período colonial. Então, todo esse patrimônio cultural, eu trouxe como exemplo aqui a obra de Aleijadinho, aqui na porta da igreja, né? Essas igrejas também desse período colonial, do período antigo, né? Também então representam a nossa história, então são protegidos, é considerado meio ambiente cultural. Nós temos o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho, ele traz uma especificidade muito própria, né? Porque dentro do direito do trabalho, nós vamos ter normas específicas sobre a questão da segurança, da periculosidade, né? Então, essas normas que vão trazer como que o ser humano ele vai se relacionar com esse meio ambiente do trabalho, a questão com o empregador, a questão das normas de segurança, né? Para que ele tenha uma qualidade de vida, para que não afete a sua saúde, a questão da higiene, tudo isso a gente discute no âmbito desse setor que integra a concepção de meio ambiente do trabalho. E é importante por quê? Porque é um tempo considerável que o ser humano fica nesse meio ambiente, nesses espaços, né, nos espaços laborais. Então, como ele fica, a questão do estresse, da saúde, né, de forma geral, tudo isso é importante para o direito.
Nós temos o meio ambiente virtual ou digital, que eu já falei, né? É muito comum hoje você ver toda hora uma pessoa, desde uma criança até um idoso, com o celular na mão, em redes sociais ou na internet, no WhatsApp principalmente, aí se discute os vícios, né? E aí nós temos fraudes, nós temos crimes cibernéticos. Como que a gente pode expor a nossa imagem, a imagem de outro nesses espaços? A questão da liberdade de expressão, ou seja, como que eu posso opinar, a questão de não ofender outras pessoas, os negócios que vão ocorrer por meio da internet, né? As compras virtuais e vários tipos hoje. Hoje até mesmo, por exemplo, você vai contratar uma instituição educacional, você faz o contrato ali online, faz uma assinatura digital e está contratado. Então, todo esse meio ambiente, ele também importa, né? Ele é importante para o direito, né? E aí, cada vez mais a gente sabe que vai surgindo legislações específicas regulando essas questões, ou seja, muda ali o direito penal, muda o direito civil, né, e traz uma legislação específica para a proteção desse meio ambiente. Como a gente falou, o meio ambiente é tudo que está ao nosso entorno. Então, mesmo que de forma virtual, a gente integra aquele espaço e tem ali ações, né, e relações dentro daquele espaço. Então, é importante também para o direito. O meio ambiente genético, a ideia é de que cada um de nós tem um código genético próprio, né, o nosso DNA. Cada animal, cada fauna, né, cada animal, cada flora, cada planta, ela tem um DNA específico. E esse DNA é repassado, né, a partir de cada produção. Então, essa conexão, essa interligação e essa interdependência vai demonstrar aí, toda uma discussão doutrinária nova de que seria um novo meio ambiente, né? Ou seja, é pensar a partir de uma biologia micro, né? Da questão de uma visão bem específica, e aí é pensar que esse aspecto genético, na verdade, como a gente colocou no livro, que cada um de nós, né, seres humanos, mas também todos os seres sencientes, ou seja, aqueles seres que sentem dor, que sentem sofrimento, como os animais, eles têm um código genético e eles fazem parte, não só fazem parte do meio ambiente, mas eles são o quê? Eles são o próprio meio. E essa visão biológica vai demonstrar e vai evidenciar os seus códigos, né? Esse meio ambiente específico. Bom, esses são os tipos de meio ambiente. É importante passar isso, né? A gente vai detalhar nas próximas aulas como que o direito conecta com esses tipos de meio ambiente. É importante os alunos saberem isso para poderem ter uma concepção geral, para eles poderem saber melhor como se relacionar nesses meios, né? Como a questão da proteção. E é importante também trazer aqui, que a gente colocou no livro, uma visão ética ou filosófica ambiental. E é uma visão que ela está relacionada com a própria teoria jurídica, ou seja, como que acontece a relação do ser humano com o meio ambiente. Do ponto de vista ético e filosófico, como que o ser humano ele vê a sua relação com a natureza, a relação com o planeta Terra, por exemplo. A gente sabe que ao longo da história, e muito fundados em teóricos, né, do século XVIII, e aí coloquei a concepção cartesiana, né, René Descartes, porque ele vai trazer o homem a partir da sua razão como o ser maior, o ser supra, né, que está no centro do universo, e aí várias teorias surgem a partir dessa ideia, né, cartesiana. Então, aqui surge também o primeiro pensamento que chama antropocentrismo, como o nome já diz, né? O homem no centro de tudo, ou seja, o homem no centro do universo. Então, a partir dessa perspectiva, o meio ambiente ele é nada mais do que
um objeto que o homem pode explorar e usar de acordo com suas habilidades, de acordo com sua razão. Porque o homem aqui, ele está em uma situação de superioridade. Ele é o grande ser que está ali no centro do universo. Essa concepção filosófica, ela dominou até no início do século XX. E a gente observa isso por meio da nossa legislação. Como eu falei, o direito ambiental, ele é recente. Então, por exemplo, quando a gente falava no direito de propriedade clássico, significa que em cada espaço em que eu tinha a propriedade e a posse, eu poderia usar da forma que eu bem entendesse. E a gente sabe que hoje não é mais assim. Hoje se discute uma função social e socioambiental da propriedade, ou seja, eu não tenho uso e a posse absoluta da minha propriedade de forma que eu possa usá-la e explorá-la da forma que eu quiser. Então, a forma que eu vou usar a minha propriedade, elas têm que estar de acordo com as normas jurídicas. Pensando lá no direito urbanístico, no meio ambiente artificial, significa o quê? Eu não posso construir uma edificação da forma que eu quiser. Eu não tenho só que pensar nos meus vizinhos, mas eu tenho que pensar em todo o equilíbrio de toda a cidade. Por exemplo, eu tenho que pensar, atender às normas que vão garantir a drenagem pluvial dentro do meu lote, por exemplo. A questão da altitude, por exemplo, nas áreas em torno de aeroporto, a legislação urbanística vai vedar que você tenha prédios grandes ali, prédios de 10, 15 andares, por uma questão de segurança pública, né? Então, tudo isso vai aqui relativizar o direito de propriedade. Isso hoje está muito claro. Outra concepção que mudou claramente é a questão dos animais. Hoje se discute, por exemplo, que os animais são sujeitos de direitos, ou seja, que os animais também têm direito a esse meio ambiente, né? E quando a gente fala antigamente, no Código Civil, os animais eram o quê? Nada mais do que um bem, um objeto em que o homem ele podia utilizar e explorar da forma que entendesse. Então, essas concepções vão mudando. A própria Constituição, como traz, e a legislação que veio após a década de 80, ela vai demonstrar que houve essa ruptura desse antropocentrismo radical. E aí, no plano jurídico, sobretudo aqui no Brasil, a gente fala de um antropocentrismo alargado ou mitigado, ou seja, se reconhece que o meio ambiente, a proteção jurídica que se dá para o meio ambiente, é para o próprio ser humano, né? Para a qualidade de vida do ser humano, a saúde, como eu falei, a ideia de dignidade, mas que esse ambiente ele tem um determinado valor. Mas o objetivo central de proteção é o quê? É garantir o direito fundamental ao meio ambiente para o ser humano. Nós temos uma visão oposta, né, e uma visão extrema que é chamada de biocentrismo. Significa que a natureza está no centro de tudo. Então é pensar que o planeta Terra, por exemplo, ele seria o centro, né, o nosso centro ali universal, né? A relação que nós temos com o ser humano, então, não é essa relação de superioridade, uma relação de dominação. A natureza e o homem dominando a natureza. Aqui não. É entender que nós somos um dos vários seres vivos que compõem esse planeta e que a natureza, ela é a grande o quê? Provedora. Nós somos dependentes da natureza. Então, o que nós temos que reconhecer que a natureza, ela tem um valor em si mesmo, independente o quê? Do ser humano. E que aí vem como consequência que todos os demais seres vivos, né, os animais, eles também o que? Estão ali em pé de igualdade. E a partir dessa perspectiva biocêntrica que surgem essas discussões sobre direitos dos animais, nessas concepções mais modernas e de proteções mais amplas, por exemplo, até numa perspectiva mais vegana e tudo estaria mais numa vertente filosófica ou ética do biocentrismo. Nós temos o que os povos antigos chamavam do planeta, né, o planeta Terra, como Pachamama ou que
fazendo a tradução, significa mãe natureza. Essa ideia de que o planeta, a natureza, é a grande provedora de tudo, a provedora da vida e que nós somos dependentes delas. Então, a relação que eu tenho que ter com a natureza não é uma relação de dominação, mas uma relação de respeito. E uma relação que de perceber e de respeitar a natureza, de respeitar os seus valores e as suas características próprias para não alterar aí esse meio ambiente. Seria também pensar numa perspectiva aí também da forma como os indígenas se relacionavam com a natureza. Então essas duas perspectivas são interessantes para levar para os alunos dentro da sala de aula, fazerem eles refletir da forma que eles veem a natureza, a forma que o homem explora a natureza, né? Essa questão dos direitos animais também é outro aspecto que pode se discutir bastante, né? Pensando também nos animais os cães, os gatos, que também é um problema de saúde pública, né? E a forma como que nós cada vez mais usamos esses animais para trazer às nossas casas, para a nossa satisfação ou pessoal, né? Por ali uma questão de afeto, suprimento de falta de afeto, enfim, várias questões e pensar até que ponto esses animais eles vão ser usados ou eles vão ser ali tidos para nosso prazer ou para nossos interesses, né? Então essas duas questões filosóficas é um ponto aí de discussão, tem outras questões no livro para se trabalhar em sala de aula. Bom, pessoal, basicamente é isso. Agradeço. Até a próxima.